Olá, meninos. Olá, meninas. Sejam bem-vindos ao Desvendando a História da Arte. Eu sou Dante Velloni, artista plástico e professor de História da Arte há mais de 40 anos. E durante esta semana, eu vou te apresentar uma breve sequência cronológica e contextualizada dos diversos períodos e movimentos da arte, desde a pré-história até os dias de hoje. O meu objetivo é enriquecer culturalmente pessoas que se dispõem a conhecer os conceitos de todos esses movimentos da história da arte, mas acrescentando as suas relações com o contexto social, econômico, político e religioso. Além disto, faço também relações com as técnicas disponíveis usadas pelos artistas naquele período, pois nenhuma manifestação de arte é isolada e nem aleatória. Tudo está relacionado, tudo está interligado ao seu contexto social e tecnológico. Somado a este objetivo, quero também oferecer aos meus alunos a rara oportunidade de experimentarem diretamente o prazer estético que a arte nos oferece, por meio da pintura, da escultura, da arquitetura, da gravura e até, muitas vezes, da música. Mas como fazer isso? Como ampliar essa paixão e o conhecimento pela história da arte sem sair de casa? É simples. Durante 4 meses, estudando 1 hora por dia. Mas um detalhe importante, sem precisar sair de casa. Mas daí você perguntaria, será que é possível conhecer os mais de 30 mil anos de história da arte em apenas 4 meses, estudando 1 hora por dia? Minha resposta, sim, é possível. A princípio, poderia se considerar um pouco pretensioso alcançar essa meta, não fosse minha experiência pessoal e profissional de que isso é absolutamente impossível, mesmo para aqueles que ainda não tenham nenhum contato com a história da arte, mas que são apaixonados por arte. Caso você seja um apaixonado pelo mundo sensível da arte e queira ampliar seus conhecimentos nesse universo maravilhoso, eu poderei te guiar por esse caminho que leva ao encontro de um dos aspectos mais refinados da percepção humana, que é a estética, o senso estético, o prazer estético. Bem, para você que pensa que esses milênios de arte conteriam muita informação para ser assimilada e compreendida por um iniciante no assunto, eu gostaria de te mostrar algumas mensagens de pessoas como você que tiveram suas vidas transformadas pela história da arte. Veja só alguns depoimentos. Eu estou absolutamente confortável com o fato de ter escolhido fazer isso agora para completar buracos nos meus conhecimentos pegos por aí, né? De ver obras, de depois ler sobre elas, ou ler sobre elas e depois descobrir que eu já vi num museu assim, ou num lugar assado. Muito agradável completar esse buraco na minha formação, no meu prazer de saber, de conhecer. E, claro, continuar viajando e continuar não ficando de cara de taxa nos museus, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho as coisas salpicadas, as histórias salpicadas na minha cabeça, e com essa metodologia, como se eu já estivesse encaixando, entendeu? A ordem, a cronologia, conseguindo fazer as conexões e se situar no tempo é muito importante, né? Aumentando meu repertório não está sendo bom só para mim. Eu vou ser uma multiplicadora, né? Eu sempre tive, assim, um encanto pela arte. O que me faltava era a cronologia. E agora eu estou muito satisfeita de estar conseguindo ver tudo encadeadinho, tendo lógica, né? As coisas eram lindas, maravilhosas, mas o contexto estava, assim, faltando, né? E aí eu estou agora, assim, maravilhada de estar podendo encaixar tudo aquilo que eu vi num sincronismo, né? De sucessão, de uma coisa
passando pela outra. E desde cedo eu soube que o conhecimento tem 4 fontes, né? A ciência, a filosofia, a arte e a revelação. Então, eu sabia que cedo ou tarde eu teria que, de alguma forma, aprender sobre arte. A arte é muito bonita, né? E o professor explicando dá aquela motivação. Então, essa conexão, essa visão assim da linha do tempo, e, né, é muito interessante. Eu tenho uma necessidade pessoal exatamente de fazer essa costura, que é a costura histórica e a evolução dos movimentos da arte e por que eles acontecem. Eles não acontecem só porque acontecem, ninguém acorda e diz hoje eu vou fazer um outro tipo de arte, né? E esse link que o senhor sempre fez, mostrando o contexto histórico e fazendo paralelo com a arte, eu acho que é fundamental, a gente precisa entender isso, né? Já estou olhando para as igrejas falando esta é românica, esta é gótica, esta é românica, esta é gótica. Está me fazendo muito bem. Eu amo arte, né? Eu não conheço muito, mas eu sempre gostei muito. Me dá um sentimento de pertencimento, sabe? Sou apaixonada pela história da arte. Eu tive uma história lá de quando tinha 13 anos, de começar a fazer aula de pintura, fazer vestibular pro Belas Artes, lá em Porto Alegre. E aí eu tive que resgatar esse estudo, né? E aí eu fui para fora, numa bolsa de estudos e tal, comecei psicologia lá e o meu Belas Artes ficou interrompido. Então, minha paixão agora também, além de admirar muito o senhor pela sua sabedoria, os seus conhecimentos, sua dedicação, né, em passar os seus conhecimentos, eu estou querendo, né, resgatar esse meu Belas Artes que ficou no tempo. Esses depoimentos é que me fazem acreditar nesse conteúdo que eu vou dispor para você. Mas antes de entrarmos na aula, eu preciso dizer rapidamente como surgiu meu método de ensino nesses muitos anos de trabalho prático, em ateliês, museus e galerias, e também em tantas pesquisas teóricas que desenvolvi para chegar nessa melhor forma pedagógica. Eu sempre gostei muito de história da arte. E na minha época, algum tempo passado já, o melhor lugar para buscar um conhecimento confiável era na universidade. E foi para lá onde eu fui. Fui para a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Como sempre fui muito dedicado aos estudos, quando me formei aos 23 anos de idade, tive a honra de receber o título do aluno do ano, que havia esse título na faculdade naquela época. E, junto com isso, fui convidado pela diretoria da própria Faculdade de Belas Artes de São Paulo para iniciar minha carreira universitária, minha carreira docente, professor de História da Arte, o que faço até hoje. Além de ver imagens e saber nome dos movimentos de arte, o que eu sempre tive interesse em saber eram os porquês que fizeram aquela arte, para que aquela arte surgisse, seja pelo contexto social, seja pela técnica. Por exemplo, eu te pergunto, por que o impressionista Claude Monet ou o pós-impressionista Van Gogh conseguiam fazer suas pinturas de paisagens diretamente lá no campo? Resposta: porque graças à Revolução Industrial, a indústria acreditou no mercado emergente e desenvolveu tinta em tubo para os artistas. Portanto, os artistas não precisavam mais ficar amassando o pigmento. Enfim, eles tinham o tubo e podiam levar consigo no campo. Simples, não é? Mas, ou ainda, te pergunto, por que a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, está no Museu do Louvre, em Paris, e não está no Museu da Itália? Ué, Leonardo é italiano. Porque em 1516, o novo rei francês, Francisco I, conquistou o Ducado de Milão, onde Leonardo trabalhava, e conheceu suas obras e convidou-o para ir morar na França. Leonardo foi e levou 3 obras, entre elas a Mona Lisa. Foi lá que ele morreu, a obra Mona Lisa ficou
na França, e é lá onde está até hoje. Bem, uma outra coisa que eu queria te contar é que no início dos meus estudos, lá atrás, não tinha essa maravilha que é a internet. E a informação sobre arte, especialmente porque usa muito cores, era muito escassa e pouco confiável. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que viajar o mundo, viajar exposições, museus, cidades históricas e ver as obras em loco, no próprio local onde essas obras estavam, para poder me aprofundar e colher o material iconográfico, isso é, de imagens. Colher imagens para ilustrar o quê? As minhas aulas. Era muito mais difícil naquela época. Uma outra coisa que me incomodava no ensino universitário era, muitas vezes, a metodologia do ensino da história da arte, que fixava conteúdos que não seguiam os períodos e movimentos cronologicamente. Isso é um problema, segundo meus critérios. As aulas apresentavam os períodos desconectados uns dos outros, e isso não permitia nós, os alunos, fazermos relações entre um período e outro. Quer dizer, apresentava-se, por exemplo, o período barroco. Depois, 2 ou 3 movimentos posteriormente, apresentava-se o Renascimento. Ora, se não conhecermos o Renascimento, fica mais difícil compreender o barroco. Enfim, essa insatisfação com que essa desconexão me levou a buscar uma saída, que foi organizar grupos de estudos paralelos no meu ateliê particular. A eles, eu apliquei um método de ensinar a história da arte, principalmente contextualizando cada período e suas obras segundo as implicações sociais, geográficas, políticas, econômicas e culturais daquele tempo. Porque entendo, a história da arte é como um filme que se desenvolve em sequência dinâmica, cronológica, e não como uma fotografia que congela o tempo e fica desassociada ao contexto social. Hoje, depois de constatar esses resultados tão positivos, como vimos agora há pouco, sinto uma alegria muito grande ao perceber que meu aluno compreende a história da arte do começo ao fim, e com paixão e prazer. E isso o faz ganhar um outro significado para seu mundo intelectual e emocional, especialmente quando passa a aproveitar e compreender mais suas viagens culturais, suas visitas a museus, suas leituras e até os filmes que assiste, que consegue contextualizar. E, como eu não queria guardar essa bagagem cultural somente para mim, eu, inicialmente, havia pensado em escrever um livro para compartilhar minha experiência de décadas em história da arte. Mas pensei, apenas um texto estático de um livro não me satisfaria. Hoje, com o recurso da internet, resolvi dividir com vocês no formato de vídeos, com os quais é possível transmitir o conhecimento com muito mais riqueza de detalhes, como, por exemplo, a ampliação de pequenas partes de uma obra e que que damos um zoom, por exemplo, ou ainda na entonação da voz, ou no reforço dos gestos, e ainda na força do olhar entre o professor e o seu aluno. Vamos, então, ao conteúdo para você ver como é possível desvendar a história da arte de maneira cronológica e contextualizada. No final desse vídeo, tem um recado muito importante para você sobre a próxima aula. Agora, vou compartilhar a tela do meu computador e vamos começar. Nós vamos, inicialmente, falar desse período histórico. Não é movimento. Primeiro, eu gostaria de falar assim, vamos fazer uma distinção entre período e movimento, porque às vezes nós falamos, o movimento impressionista, o movimento realista, vamos falar o movimento da pré-história? Não. Os homens não se organizaram. Um movimento é quando os homens se organizam em torno de um objetivo comum,
tema, de uma preocupação comum entre eles. Eu citei primeiramente o impressionismo. O impressionismo tinha a luz como essência, a luz e a cor como princípio. Então, eles se juntavam, estudavam aquilo e trocavam informações. Os artistas trocavam informação sobre aquilo. O período realista, o movimento realista, a mesma coisa. O movimento cubista, quer dizer, um movimento porque o Picasso, junto com outros artistas, Picasso se juntava a outros e discutia. Ó, se a gente fizer assim, se nós fizermos uma representação desse jeito, se a gente negar a perspectiva. Então, eles faziam um movimento. Isso é movimento. Agora, para a história, Mesopotâmia, Egito, ninguém falou assim, pessoal, vamos fazer um movimento, vamos nos reunir aqui para fazer essa determinada arte. Não. Então, essa diferença é fundamental. Nesses primeiros períodos, né, o homem não se organizou e nem tinha uma preocupação em se organizar e deixar um legado histórico. O homem não estava preocupado com o futuro, estava preocupado em produzir a sua arte. Aliás, a sua arte que nem era chamada de arte. Nós, modernos, vamos dizer, os estudiosos, especialmente a partir do Renascimento, é que vamos olhar para determinados períodos e tentar compreendê-lo não como uma manifestação de um grupo que se preocupou em deixar um legado para a história, mas uma preocupação de um grupo de poder, normalmente, que fazia aquela arte com um determinado objetivo. Portanto, esse é um esclarecimento que eu gostaria de fazer, espero que você já tenha compreendido. Diferença de período, o que meus professores nunca fizeram essa distinção, sabe? Pouca gente faz essa distinção. Porque eu falo assim, o movimento renascentista não foi um movimento, o Renascimento não foi um movimento. Houveram coincidências de interesses e que surgiram em resultados estéticos próximos, mas não foi um movimento humano, de determinação de um grupo. De um grupo, quero dizer, consciente que estava fazendo uma pesquisa sobre aquilo. Ok. Tanto que Leonardo e Michelangelo nem se davam bem. Nós vamos começar pela pré-história, né? Eu começaria mostrando para vocês isso aqui. O que vem a ser isso é considerada a primeira manifestação do homem. Não é a primeira, porque cronologicamente nós não sabemos qual foi anterior. Se foram essas pinturas, se foram outras pinturas. Nós sabemos que na pré-história o homem fez pinturas parietais primeiro na parede, fez pinturas rupestres, isto é, pinturas nas cavernas. E pintava o quê? Fez pinturas que representavam, vamos dizer, praticamente um zoológico, né? Zoológico, especialmente nas cavernas de Lascaux, Chauvet, Altamira, são algumas na França, Altamira na Espanha, que os historiadores acreditam que elas não eram só um lugar para ele morar e ter abrigo, mas também um local ritualístico, um local onde ele fazia essas representações de animais. E por que ele possivelmente fazia esses animais? Por que ele estava lá no fundo da caverna? E a caverna realmente era muito profunda. E esse, vamos dizer, artista caçador estava lá no fundo. Não pensemos uma caverna como uma toca. As cavernas são profundas. Elas entram 100, 150 metros abaixo da terra e descendo. Muitos metros abaixo do nível da terra de cima. A caverna de Lascaux, por exemplo, ela está 7 metros, ela começa a entrar 7 metros, começa um plano, depois ela afunda mais. Por que eles estavam ali? Porque ali o homem se acolhia. Nesse fundo de caverna, o homem se acolhia, inclusive, em termos de frio,
ele tinha um lugar de proteção dos animais e também de um pouco mais de calor, né? E ali, esse caçador tratava o animal como, vamos dizer assim, um igual, um ser igual a ele, que também caçava para se alimentar. E tinha o mesmo modelo de organização social. Quer dizer, se isolado do bando, né, ele perderia a força. E quem sabe esses animais que você está vendo aqui, eles não foram desenhados com esse intuito de separar o animal do seu bando. Embora quando você olha ali, você está vendo grupos de animais, mas são animais díspares, às vezes de famílias, de tipos diferentes, né? A exemplo destes aqui de Chauvet, que nós vamos ver que tem os animais mais diversos aqui. Então, quando ele separa esses animais, esse animal, ou esses animais, eles ficariam frágeis. Assim como quando um bando de leões, a gente sabe, separa-se de um, este fica frágil e corre muito risco de morrer, porque outros vêm, enfim, a selva não perdoa, né? Enfim, por isso o artista caçador, este que desenhava na caverna, ele reproduzia e vigiava cuidadosamente cada animal até abatê-lo. Isso ele acreditava que esse animal desenhado ali era como se fosse o próprio na realidade e ele passava a possuí-lo. E mais tarde ele iria buscá-lo lá fora. Bem, existem teorias e teorias. Alguém pode dizer, eu ouvi dizer porque ele queria isso ou queria aquilo. Existem muitas, até porque num período como esse, de 30 mil anos antes de Cristo, e é nesse período que o homem da pré-história viveu, uma coisa nós temos certeza, o homem não fazia para decorar a caverna. O homem não fazia para deixar legado cultural, para deixar uma história para o futuro, para os seus filhos, que, aliás, ele nem sabia que tinha filho. O homem nem sabia que tinha filho. Ele acreditava que a mulher nascia um ser igual a eles, que faria parte do grupo. Nós vemos que o interesse do homem era, possivelmente, quando desenhava esse animal, era possuí-lo. Até hoje nós temos uma relação com a imagem dessa maneira. Até hoje. Alguém que tem uma fotografia de um ente querido que carrega na sua carteira, por exemplo. O que é isso? A memória. Bom, mas você tem memória, você se lembra do seu filho, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, do seu... Enfim, você se lembra. Mas a imagem parece nos aproximar do objeto. A imagem parece que nós o temos conosco. E esse é um sentimento que, embora o homem pré-histórico esteja tão distante no sentido temporal de nós, no século XXI, estamos tão próximo dele pelo nosso mistério do inconsciente. Quer dizer, o que passa pelos nossos inconscientes. Algumas coisas nós conseguimos decifrar, mas tantas outras ainda não. Não sabemos se um dia decifraremos. Mas ali à esquerda eu mostro para você uma caverna, que é a caverna de Chauvet ali. Esta barrazinha vermelha tem equivalente a 20 metros. Ora, portanto, se eu pego esse 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros, isso aqui tem 150 metros tranquilamente, fora outras passagens para lá. E aí eu te pergunto, mas como é que esse homem fazia esse desenho ali? Era tudo escuro, era muito escuro. Bom, aí são detalhes que aqui não cabe, em outra circunstância um pouco mais longa, eu falo e apresento, inclusive, como que ele fazia para enxergar ali naquela escuridão de 150 metros ao fundo.
da caverna, com passagens tão estreitas? Por que esse homem fez lá naqueles locais mais difíceis? Então, existem tantas teorias. Existem pessoas que falam assim, porque ele fazia um rito, um ritual místico. O homem ainda não tinha, nesse tempo, na sua mente, ele não tinha ainda, vamos dizer, constituído a ideia de Deus, por exemplo. Então, não tinha. Acredita-se que não. Também fazer a afirmação que não, como nada do que é da pré-história é absolutamente preciso, mas acredita-se que o homem não tinha ainda constituído o divino. Tá? E, portanto, eles vão fazer essas pinturas e, possivelmente, uma coisa importante, estes animais foram desenhados separadamente e não como um conjunto, cada um tendo tempo de validade. Segundo Hauser, o historiador, cada animal teria um tempo de validade, que depois dele ser possuído concretamente, ele perdia o sentido. Tanto que, a leitura do Hauser, ele faz desenho de sobreposição. A sobreposição é como se ali não tivesse mais o animal desenhado. Ele vem e desenha um outro por cima daquele, porque ele só enxerga aquele. Portanto, vemos aqui animais bastante diferentes. Eu aproximo um pouquinho para vocês verem aqui. Olha, rinoceronte. Isso aqui é na França. Mas na França, rinoceronte? Sim. Nesses tempos de era glacial, de final de era glacial, a passagem do estreito da Espanha para Marrocos, ali era emendado a África e era ligado com a Europa. E os rinocerontes foram extintos mais tarde, mas havia rinocerontes lá. Não só rinocerontes, mas também outros animais, como o leão também. Aqui nós temos desenhos de leões. Leões que o homem pré-histórico, lá de 30 mil anos antes de Cristo, ou atrás, 30 mil anos atrás, desenhou leões. Uma dessas cavernas, ou aliás, algumas delas, foram pintadas no teto, mas na verdade não era teto. Era que aquela parte superior da caverna era baixa. Eu vou mostrar para vocês aqui, que são as capelas sistinas da pré-história. E eu ponho aqui ao lado a própria Capela Sistina de Michelangelo, só para fazer um paralelo, e eu costumo fazer esses paralelos nas minhas aulas sempre, porque a pintura parietal, pintura de parede, ela não parou, o afresco renascentista. Hoje nós temos o grafite, então nós não paramos de gravar nas paredes, que não mais nas cavernas, mas nos submundos, às vezes, das cidades. Né? Aliás, às vezes, nas paredes cegas, que estão hoje muito visíveis, porque foram assimilados por nossa cultura. Voltando aqui em cima a caverna de Lascaux, com pinturas aqui no teto, e aqui embaixo, caverna de Altamira, na Espanha, que tem no teto pintado aqui. Alguém poderia perguntar, mas como que o sujeito pintou aqui, né, o homem pré-histórico? Isso é uma resposta que você não tem nos livros. Eu sou um pouco pretensioso, às vezes, dizendo que... Porque isso foi uma sacada que eu tive conhecendo mais. Mas essas cavernas... Porque eu associei, é o seguinte, eu assisti documentários da descoberta, por exemplo, de Altamira. E o Santaola, que é o dono das terras onde tem Santaola, das terras que tem a caverna, ele se interessou quando foi descoberto. Foi no século XIX. Foi há 150 anos atrás, aproximadamente, que se descobriu Altamira. A Lascaux foi em 1940. Agora, outro dia, podemos dizer assim, pelo tanto de tempo que existe, elas foram lacradas. E com
a descoberta, e quem descobriu foi a filha de Santa Ola, que é o sobrenome dele, que entrou num buraco mais estreito, que um adulto ficaria difícil, e ele entrou com a lanterna e olhou em cima, a 1 metro e pouco de altura, ela viu que tinha bois e avisa o pai. Essa passagem tem, inclusive, em alguns livros, que a menina descobre essa parte. Só que para aí. Com o passar do tempo, você olha aqui nessa imagem, mas como é que as pessoas estão de pé se a menina entrou agachada naquele vão? É porque depois retiraram a terra para caber as pessoas de pé embaixo. Ok? Isso não está nos livros. E eu fiz um paralelo com o homem da pré-história, isso é nas Capelas Sistinas da pré-história, Capela Sistina do Michelangelo. Eu faço agora um paralelo entre 2 estados que, será que nós mudamos? Será que, uma questão que eu levantei um dia, a arte não mudou? Ou será que nós somos os mesmos? E eu acredito na segunda, porque isso aqui eu apresento para você 2 imagens. Uma da caverna de Altamira, um bisão, de aproximadamente, quando tem esse Czinho aqui, viu, gente? É aproximado, tá? Circa, em italiano, circa, cerca de 20 mil anos antes de Cristo, e este aqui de Pablo Picasso, agora de 1945, me desculpe dizer agora, nós não tínhamos nascido, mas é outro dia, perto de 20 mil anos, que ele faz exatamente um touro, e sabidamente Picasso tinha uma paixão pelos touros, especialmente sendo espanhol, e gostava das arenas, gostava das touradas, né? E ele vai fazer o touro, porque o touro tem um símbolo muito forte na Espanha. As esculturas do período paleolítico, e são paleolítico, a pré-história, é que aqui é difícil separar tudo, porque eu tenho que fazer uma síntese, então, né, de alguns minutos. Eles fizeram também esculturas. Essas esculturas eram sempre femininas e tratadas como esculturas esteatopídeas. Esteatopídeas por quê? É um termo científico que diz respeito quando a mulher, especialmente, tem, eu não sei se cabe para homem, mas eu acho que talvez caiba, quando o indivíduo tem hipertrofia nas nádegas, isso é nádegas grandes, seios volumosos e muita gordura. Isso disse esteatopígia, né? E faziam, possivelmente, tudo na pré-história, possivelmente, faziam também uma apologia às virtudes da mulher. Como se fosse, trazido para os nossos tempos greco-romanos, como se fosse uma Vênus que protegeria ou que comportava o mistério da reprodução. Porque lembrando que o homem, naquele tempo, ele participava, mas não sabia que aquele fruto, depois de 9 meses, tinha a ver com aquela participação que ele teve há 9 meses atrás, há 9 meses antes. Então, ele achava que o nascimento desse ser era quase um Macunaíma, fazendo um paralelo aqui com a criação do Oswald de Andrade, né? A pré-história, existem, por exemplo, tem autores que dizem, tem a Graça Proença, salvo engano, é um livro de autor brasileiro, salvo engano também, porque não sigo esse livro, não sigo esse autor, afirma que as pinturas eram feitas com sangue. Tá. Parece que encontraram algum sangue em alguma pintura, mas basicamente não. O sangue, porque é vermelho. Volto rapidamente aqui para falar isso rapidamente aqui para vocês. Olha, só rapidamente, ó. Esse vermelho aqui que tem nessa obra aqui de Altamira, esse bisão aqui, esse vermelho, se fosse pintado com sangue, isso é para quem faz relações, tá? Uma coisa é você leu e acreditou. Absolutamente. Quem lê Graça Proença acredita e ok. Não, era feito com sangue. Era feito com carvão e terras queimadas, terras mais diversas, que vinham junto com as lenhas. E queimada ela fica óxido de ferro, ok? Tá.
Por isso fica vermelho, avermelhado. São tons avermelhados, não tem azul. Não tem azul. Não tem verde. Então são tons terra. E o avermelhado é tom terra. E esse aqui, esse touro, se tivesse sido, esse bison, se tivesse sido pintado com sangue, em 3, 4 horas o sangue oxida, fica marrom. Ele jamais manteria essa saturação da tinta. Porque alguém que conhece de cor sabe que eu estou falando de saturação. É a intensidade máxima da cor. E ele está muito intenso. Portanto, impossível. Pode ter sangue, vestígios de sangue, sabe-se lá, mas o vermelho não é sangue. Porque senão ele oxidaria. Todos nós temos experiência. Machucou o dedo, sujou a cama, seja lá por motivo que for, passou, se ficou 5 horas, 6 horas, está marrom, não está vermelho mais. O período neolítico é uma evolução, ou uma transformação. Teóricos afirmam, e eu concordo, que o homem não evolui, ou a cultura não evolui, a cultura se transforma. Então, falemos nesse sentido. Há uma transformação daquele tipo de representação que nós vimos até então, com a representação do homem um pouco mais recente, isso é, de 9.000 anos para cá, ou 4.700, como esses dois, e faço um paralelo aqui com Brancusi, gente, que é o Beijo de 1916, que é linda a escultura, que lembra esses amantes, que é uma escultura de 9.000 anos atrás. O Brancusi, sabidamente, conhecia a história da arte. E Brancusi se inspirou em arte primitiva, sem dúvida. Não sabemos precisamente qual. E pelas primeiras vezes, ou pela primeira vez, se não essa obra aqui, é um grupo, figuras juntas, o que não era comum. Nesse período neolítico, o homem começa a viver em grupos e não mais na caverna. E ele começa a viver em aldeias, porque ele desenvolve a agricultura, ele desenvolve a pecuária, ele então entende que se ele segurar um bezerro, o bezerro cresce, ele pode procriar uma fêmea e um macho e cria, e se ele não comer na hora e ele cercar, segurar, ele terá, isso demorou milhares de anos para chegar a essa conclusão. A conclusão é que se ele pega um grão de milho e coloca na terra, vai nascer um pé de milho que vai dar duas espigas, e cheio de grãos de milho. Então, ele vai compreender que ele pode ampliar isso. E é assim que surge a agropecuária, né? Bem rudimentar, sem dúvida. E o homem, portanto, não precisa ser nômade, como era no período anterior, paleolítico. Ele tinha que acompanhar as manadas. Por isso existem tantas tocas ou cavernas que ele vai e ele se alojava lá durante um período. Aí andava, seguia a manada, igual o leão faz. Lá no Discovery a gente vê, né? No mundo animal, nos programas de televisão, os leões acompanhando as manadas. O homem não era tão diferente, o homem paleolítico. Vamos ver um pouquinho da arte da antiguidade agora, vendo a Mesopotâmia. Vendo a Mesopotâmia, que a Mesopotâmia, o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é uma região onde hoje é o Iraque, principalmente o Iraque, a Síria, a Israel também, que chamava, inclusive, chamado de crescente fértil, porque parece uma lua crescente, e que tem os dois rios que você já ouviu falar lá na escola, mas o professor seu talvez não tenha esclarecido, é o rio Tigre e Eufrates, né? Falava do rio Tigre e Eufrates e não sabia onde era, falava lá na Mesopotâmia, você não sabia onde era a Mesopotâmia. Esse é um ensino falho. Eu estou falando porque eu tive assim. Talvez tenha melhorado muito, e cada vez mais eu vejo professores melhores dando aula, ainda bem, que esclarecem, porque entender, e isso eu faço nas minhas aulas. As minhas aulas são cobertas de mapas. Inicio sempre com mapas. Para aqueles que estão participando hoje aqui e são alunos do nosso programa História da Arte Online, percebem isso.
que eu aponto onde, porque não só o que, onde e quando. Aí sim nós fechamos. Então vamos lá. A Mesopotâmia é lá que tinha o homem mais evoluído. Mas como que o homem saiu da Europa e foi lá para o Oriente Médio? O homem não saiu da Europa e foi para lá. O homem que separa historicamente os fatos, isso é, o historiador, ele vai fazer a história, ele vai compor a história como se fosse um tacho de um doce de goiaba que fica borbulhando, né? Então tem uma explosão aqui, uma aqui. Se você cronometrar, disse aonde aconteceu a primeira bolha e a segunda, a terceira, e onde a localização, é assim que acontece, considerando o tacho de goiabada, de doce, né? Fazendo o doce, me perdoem a figura que faço, mas é mais para compreender. Assim, é bom que vocês me conheçam e conheçam a minha metodologia ou minha didática. Eu dou exemplos como um tacho de goiabada, enfim, que ela vai fazendo aquelas bolhas, né? Que pula enquanto cozinha. Se eu falar, a primeira aconteceu aqui, a primeira bolha, depois aconteceu aqui, a terceira aqui, e cronometro e localizo, são por ordem de importância. E o historiador, ele faz isso. Então, não é que o homem saiu lá da caverna de Lascaux e atravessou o Estreito de Gibraltar e foi lá, atravessou depois tudo que tinha que atravessar no norte da África e chegou lá no Oriente Médio. Não é o mesmo homem, é um outro homem que se manifesta mais transformado. E é o homem da Mesopotâmia, que vai desenvolver a escrita, por exemplo, que é um fato mais importante da Mesopotâmia. Sem dúvida, tem tantos, os sumérios, que é o povo que vai constituir o primeiro núcleo importante da Mesopotâmia. Eles desenvolvem símbolos. Como que surge a escrita? A escrita não foi descoberta. A descoberta é quando você levanta um papel para descobrir que tinha uma nota de R$100 aqui. Né? A escrita foi desenvolvimento. O homem estava fazendo, primeiro, inicialmente, aqueles desenhos de boi. Aquele desenho de boi, à medida que o homem foi desenvolvendo a sua capacidade de abstrair, de simbolizar, ele começa a constituir signos, pictogramas. Portanto, ele vai constituir um discurso com esses pictogramas, somando um e outro. O homem que escreve, ele deixa informação precisa. Por exemplo, observe aqui, isso aqui é a escrita pictográfica, é do início pré-cuneiforme, porque a escrita cuneiforme é essa aqui. Essa aqui eu explico em seguida. Ele faz primeiro essa, depois ele passa para essa, que já é uma receita de cerveja. Observem, 2370 a.C., uma receita de cerveja. E esse aqui é um dicionário com escrita cuneiforme, que faziam sobre placas de argila. Bem, a história, e esse é o momento da separação da pré-história para a história, porque o homem deixa a informação, deixa seu legado escrito. E assim, sim, nós constituímos história. Porque senão fica tudo na suposição como na pré-história. Por isso se chama pré-história, nós não temos escrita. Supõe-se que. Mas aqui, o homem deixou. Então, sabe, olha, ele fez uma receita de cerveja. Gente, ele fez um dicionário. E ele fazia sobre placas de argila e queimava depois. Mas por que chama cuneiforme? Chama cuneiforme porque é em forma de cone. Cunei. Cone. E ele usava um bambu cortado em forma de cone, e isso foi aleatório, para fazer estas marcas, esses sinais, e ele ficava afundadinho. Percebe-se muito, especialmente nesse aqui, percebe-se que isso aqui era uma argila mole, macia, molhada, ele apertou uma madeira aqui em forma de cone, e isso ele
constituiu escrita e, portanto, escrita cuneiforme. Por isso, cuneiforme em formato de cone. Ok? Tá, só que da Mesopotâmia decorre uma outra coisa. São as leis. Se eu tenho escrita, eu não tenho mais que brigar com o meu vizinho, porque lá na minha tábua, a exemplo do Código de Hammurabi, que é de 1772 a.C., é o primeiro, ou não é o primeiro, é o que nós conhecemos mais antigo. Ele é um decreto de leis divinas. O homem precisava acreditar que era Deus que mandava, porque senão ele não ia obedecer. Se ele não cumprisse, ele pagaria uma pena divina. Então, o Código de Hammurabi é o mais antigo código, isso é, de leis, que exigia punição aos crimes e com tratamento diferente para cada classe social. Aí sim, não era democracia, longe deles, né? E cada classe social tinha um tipo de pena. A classe social mais elevada, com certeza os deuses eram mais complacentes com eles. Mas o que é mais importante para nós é que é daí que vem o sentido de civilização. E civilização só existe se o homem, que daquele núcleo participa, respeitar os seus deveres e os seus direitos, ou seguir deveres e direitos. E assim ele constituiu as leis. Portanto, nós que seguimos as orientações, as leis comuns a todos, somos homens civilizados. Aqueles que transgridem não são considerados homens civilizados. Portanto, na Mesopotâmia, além da Constituição agora, diferente do Paleolítico, a Constituição agora na Mesopotâmia, de núcleos já constituindo cidades, pequenas cidades também começam a surgir, porque das pequenas aldeias do Neolítico, do período Neolítico, que tem muitos exemplos ainda na Judéia, né, na região da Palestina, são casas de pedras acomodadas, mas aqui, nesse período, já fazem casas com tijolo, blocos de tijolo, ou argila queimada. E vão fazer também os zigurates. O que é o zigurate? O zigurate é onde mora o rei e é de onde ele administra toda a política, a religião que já existe nesse período, diferentemente do Neolítico, que não tinha religião, passa a ter ritos, mas não religião. Aqui já existia um rei que era o representante de Deus, ou dos deuses, quando politeísmo. A ideia de um Deus só ou de muitos deuses depende da cultura. Portanto, esse Código de Hammurabi é muito importante porque nós compreendemos de onde vem, desde os primórdios da organização social. E todos vocês, com certeza, já sabem alguma coisa do Egito. Todos. Né? O Egito acontece quase simultaneamente à Mesopotâmia. A Mesopotâmia, 3.200 a.C., mais ou menos, os sumérios, e o Egito, 2.900 a.C., mas estes povos se relacionavam e um influencia-se pelo outro. Né? Um influencia-se pelo outro. Por exemplo, aqui, eu não tenho nenhum aqui, mas faço a menção. Os querubins, que são os cupidos alados, né? Não são os querubins da Mesopotâmia, são leões alados com cabeça de um homem poderoso também, que ficava nas portas dos templos, né? Na porta dos templos para proteção, para proteger. Também no Egito, teremos
mitos alados ou figuras aladas. E teremos depois lá na Grécia. Então, o Egito tem o seu ápice, que é o período vamos dizer, das pirâmides, das maiores pirâmides, é o ápice, é aproximadamente em 2500 a.C. Né? E o que nós vamos ver? Nós vamos ver essas maravilhas que vocês já conhecem, né? Isso vocês já conhecem, com certeza, já viram Nefertiti, a rainha madrasta de Tutankhamon, né? Com Amenófis, ou Akhenaton, aqui à esquerda, que foi seu marido, ele é pai do Tutankhamon, e eu ponho aqui uma das urnas mortuárias de Tutankhamon. Mas vamos à essência. Por que esses homens faziam os egípcios, faziam as representações das figuras importantes do reino? Porque acreditavam eles que a vida terrena ela era curta, mas que teria eternidade pela frente. A eternidade pela frente, ela era, como o termo diz, mas a ideia de que lá naquele mundo é que eu vou aproveitar ainda mais. Só que isso cabia a uma classe socioeconômica, isso é, sem fazer trocadilho, na pirâmide social, né? Nós estamos falando de pirâmide aqui, na pirâmide social, a parte da cúpula, né? Que eram quem? Quem iria viver eternamente? O escravo lá embaixo, na pirâmide, na base da pirâmide, que não tinha status social nenhum. Morria um, joga fora, vem outro. Não. Então, era aquela classe socioeconômica, era a família do faraó, abaixo, os altos cargos de governo. Eles tinham um exército, sabidamente, eles tinham um exército muito bem organizado, como tinha exército também na Mesopotâmia. Mesopotâmia tem também. E tem muitos documentos, assim como tem uma urna que mostra todo o exército, uma representação muito bonita. Essas pessoas de comando eram mumificadas, inclusive. Por quê? Ou mumificadas, ou ainda tinham, além da mumificação, uma escultura, a exemplo dessa do Amenófis, ou da rainha Nefertiti, ou do Tutankhamon. Por quê? Porque vamos nós chamar assim, esse espírito sairia do corpo e ficaria perambulando em busca de um corpo outro, né? Ele sai do corpo carne e perambula para encontrar um corpo também eterno. Isso na teoria deles. Por quê? Ele vai viver eternamente. Em um corpo de carne, ele não conseguiria viver. Então, ele vai fazer escultura de pedra, porque a pedra é eterna, pelo menos para o nosso parâmetro de tempo, ou uma escultura maravilhosa de terracota. Terracota quer dizer terracota, terra cozida. Viu? Tudo que for terracota foi feito de argila e depois assado, podemos dizer, cozido, parece que foi na panela, né? Não, assado porque ficou no forno quente, né? Como um forno de cerâmica, enfim, isso é cerâmica. Então, terracota é terra queimada. Portanto, ali se instalaria o espírito que viveria eternamente naquele corpo, aproveitando as benesses do poder, as benesses da riqueza. Agora, não vamos tentar entender por quê. A abstração, quando fala assim de um espírito que vai viver eternamente, que vai perambular buscando o corpo eterno, aí você fala, mas por que eles colocavam, além das riquezas, dos objetos ricos nas pirâmides, nas tumbas, nas urnas, por que eles colocavam peças milionárias para nós, mas para eles também já tinham, porque era tudo de ouro. E, além disso, colocavam
comida, colocavam até pessoas, mulheres. Tem pirâmide que colocaram mulheres para o faraó, porque ele precisaria de mulheres lá. Naturalmente, eles sabendo que se pusesse a mulher fechada, a mulher real dele lá para acompanhá-la, ela ia morrer. Então, eles não punham a mulher, punham lá escravas para que ele pudesse se servir dos serviços. Enfim, aí, mas por que ele vai precisar? Se ele vai viver eternamente, se ele é um espírito que se aloja, essa pedra, que é a escultura, não vai se mover, então por que ele vai precisar comer? Ele não precisa comer, ele vai virar pedra. Enfim, são incoerências próprias do credo desse conceito de vida eterna dos egípcios. Aqui, há alguns desenhos nas colunas, nós vamos ver à esquerda, e fala-se muito essas figuras aqui, que são representadas lá no Egito durante um período, chamadas de lei da frontalidade, isto é, os corpos têm o tronco para frente, os braços nessa posição, não nessa e jamais nessa, não tem perspectiva, porque eles não usam a perspectiva, os pés virados sempre de lado, o quadril às vezes de frente, mas o tronco sempre, e o perfil, né? E o perfil também, chamada de lei da frontalidade egípcia. Por que lei? Porque sempre, todos que fizeram aí, temos que lembrar que quem administrava, quem dava o suporte para o faraó aqui, ou para o rei na Mesopotâmia, eram os sacerdotes, que é a classe surgida, uma classe nova, isso é uma classe socioeconômica que surgiu na Mesopotâmia e no Egito. Eles não tinham compromisso com nada a não ser apaziguar a ira dos deuses. Isto é, nós estamos aqui apaziguando a ira dos deuses. Vocês vão lá trabalhar, fazer a irrigação que eles já tinham desenvolvido, faz a irrigação, corta, aí nós estamos aqui no templo só pedindo para os deuses trazer a chuva para nós, trazer fertilidade para a terra, tá bom? E nós estamos por aqui. Bom, vocês veem que tem uma certa ironia na minha colocação, porque é a classe do poder, e a classe de poder que estabelece quem vai trabalhar como. Voltando aqui no Egito, também acontece isso. Os sacerdotes estão abaixo do faraó, e quando não, alguns faraós, quando não deixaram herdeiro, surgiram o sucessor entre os sacerdotes, e eu lembro faço uma associação com a definição e a eleição do Papa, quem elege são os cardeais, e isso está dentro desse roteiro, naquele período de poderes absolutos, embora o Papa ainda é eleito assim, ok. Mas, neste caso, os sacerdotes dão a suporte e vão escrever também, só que aqui é escrita hieroglífica. O que eu quero dizer com isso é que, se não fosse essa pedra aqui, nós não saberíamos o que significava aquilo. Vocês sabem que até 1799, na verdade, até 1822, está aqui, ninguém sabia o que significava toda essa escrita que eu apresentei para vocês. Então, quem chegava lá no Egito depois, porque os sacerdotes se perderam, teve invasão dos romanos, que vão invadir o Egito, e eram considerados inimigos. Os romanos, quando vão lá detonar, eles acabam com os sacerdotes. E não fica, por motivos diversos, acaba a tradição da escrita hieroglífica de representação. O Egito entra em decadência absoluta. E ficou aquilo lá abandonado por centenas de anos, né? Centenas de anos. Até que,
quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, em 1799, não ele necessariamente, não sei essa informação, se ele estava junto, não nessa hora não estava. Um capitão do comando, enfim, alguém descobre uma pedra que está escrito aqui em cima, num hieroglifo arcaico, aqui, um acadiano mais recente, um hieroglifo mais recente quer dizer de 200 antes de Cristo, aproximadamente. E aqui, escrito em grego arcaico. Ora, espera um pouquinho, o sujeito olha e fala assim, alguém identifica. Olha, os franceses, foi um comentário meu, os franceses às vezes parecem um pouco... eles têm motivo para serem um pouco, como eu diria assim, não é arrogantes, mas os franceses, a formação cultural deles é intensa. Veja, um capitão vendo isso, fala, não, peraí, isso tem uma importância. Como é que está escrito em grego aqui? Se aqui tudo é isso aí. Mandou para a França essa pedra. E Champollion, que era um pesquisador, vai fazer a tradução desta escrita e desta... Oh, desculpa, volta. E Champollion, que era um pesquisador, conhecia o grego está aqui. Ele vai fazer a tradução desse grego, que está aqui, e entende que é a tradução disto que está aqui também. Então, em 3 línguas. Por quê? Mas como assim? É só se lembrar que o Egito foi invadido por Alexandre, não é para menos que a cidade de Alexandria, e a família, a dinastia ptolomaica, se inicia no Egito. E desde 300 e pouco, quando é invadido pelos gregos, o Egito, pelo menos nas cidades mais importantes, e Roseta é uma cidade chamada Rashid, é uma cidade, Roseta, está lá no Golfo, no delta do Nilo, lá em cima. Ali se falava grego também. Então, se falava mais de uma língua. Não para menos ainda, a Cleópatra falava grego. Não é por isso e possivelmente seja por isso, ela conseguiu se relacionar com César. Mais tarde, aprendeu já um pouco mais de latim, vai se relacionar também com Marco Antônio, com quem se junta absolutamente. Marco Antônio vai abandonar os romanos, e aí os romanos têm que ir lá para matá-lo, inclusive. Mas isso é uma outra história. Nos cabe aqui dizer que a Pedra da Roseta foi, graças a ela, que nós sabemos alguma coisa sobre o Egito. A alma, o espírito, passava por uma avaliação de Anubis, né? Anubis, esse deus com cabeça de lobo, né? De lince, de lobo, não é lince, isso aqui é um lobo, coiote, enfim, teoricamente, ele punha uma pena de um lado e o coração do outro e fazia medida para ver se o sujeito que morreu poderia atravessar o rio ou não. Atravessar o rio quer dizer vida eterna, né? E com o que tinha o barqueiro lá, que era muito severo também. E, portanto, o homem, o morto, ele teria que passar por isso. Uma das formas dele passar por isso era o Livro dos Mortos. Não dá para ficar falando tanto aqui, mas eu vou acelerar. O Livro dos Mortos contava a vida do morto. Para chegar, quando chegasse lá, com Anubis, ser visto, ser lido, falar assim, ele foi bom. Só tinha coisa boa, claro, porque só ia falar bem dele. Inclusive, tinha os fakes. Mas isso é para outro momento, não dá para ficar contando aqui, são coisas muito interessantes. Mas vamos lá ver aqui a esfinge e a pirâmide. A esfinge de Khafre e a pirâmide de Quéops. Grande pirâmide que tem 150 metros de altura. São mais de 2 milhões de blocos de pedra de aproximadamente 2 mil quilos, 2 toneladas cada bloco de pedra. 2 milhões. Então, é o auge,
é o ápice do Egito. Bom, vamos para a Grécia. Por que a Grécia é isso? Porque nós vemos e entendemos a Grécia como o momento da extrema beleza, o momento de maior beleza, que nós vamos chegar àquela questão do clássico greco-romano. Mas os gregos não foram sempre clássicos, né? Os gregos fizeram obras como essa da esquerda aqui. Eu peguei aqui, só selecionei 4 imagens em períodos diferentes. Primeiro, o Kouros. Kouros é de 650 ou antes. Ele lembra muito as figuras da Mesopotâmia e do Egito também. Figuras estáticas, duras, tronco triangular, bem acentuado, assim como a segunda também, a Apolo de Tené, o tronco bem triangulado, né? Ombros largos, e o cabelo, aquele tratamento no cabelo, que lembra também o tratamento das figuras da Mesopotâmia. Não dava para colocar aqui, mas nós temos tantas figuras dos querubins, os reis persas, por exemplo, e com os fenícios transitando por todo aquele mar Mediterrâneo, saindo do Oriente Médio, de onde é a região da Palestina, Israel, e indo pelas ilhas, passando por Creta, por exemplo, que é muito importante, porque a cultura grega, desculpa não ter o romano, a cultura grega, ela passa primeiramente por Creta. Creta, onde tem o Palácio de Knossos, onde tinha, na mitologia, aponta o Minotauro, que vivia dentro do Palácio de Knossos, que o palácio seria um labirinto, que ninguém que entrasse lá conseguiria mais sair, porque era difundido isso. Aliás, a mitologia, digo para você, a mitologia sempre está a serviço de um poderoso, de um poder, sempre. A mitologia, sim, ela é, às vezes, didática, ela é educativa, mas ela faz parte para a manutenção de um determinado poder, sempre. Portanto, essa ideia que quem é que vai entrar lá naquele palácio, que era o palácio do rei? O sujeito acreditava que tinha um minotauro lá dentro, e se entrasse não conseguia sair, porque era tão grande que ele se perderia lá dentro. Pô, você vai entrar? Ninguém entra. Então já era um jeito de barrar muita gente e não ter invasão no palácio. Tranquilo, né? Uma forma de manutenção do poder. Bom, voltando aqui no slide, nós temos aqui um Kouros, chamada representação do homem na escultura grega, ou Coré, quando era mulher, ou aqui que é um Apolo, chamado de Apolo de Tanaé, de 560, já mais adiante, um Apolo do templo Portonátio. Isso quer dizer, esse templo Portonátio, ele está lá, é um Apolo desse templo, não é necessariamente o nome dele, possivelmente um Apolo, sim, um deus, mas percebe-se já que ele tem uma indumentária, ele tem um tecido que cobre seu corpo e feito terracota oca, porque a terracota ela não é maciça quando é escultura, senão ela trinca, tem que ser oca. As peças de escultura, por exemplo, uma cabeça, ela precisa tirar uma escultura de uma cabeça, por exemplo, precisa que limpe o miolo dela para que as temperaturas não vá rachar, porque se ela ficar maciça, ela trinca toda. Então, se você deixar oco, ela não trinca. Bem, é uma questão técnica, né? Aqui chegamos no Apolo de Belvedere, que chega naquela beleza, que é a beleza procurada pelos gregos. Bom, aqui sim é o período clássico. Aqui é o período clássico. Estes aqui, esses dois anteriores, são do período arcaico. E este intermediário entre os dois. Já em movimento, percebe-se que ele já desenvolve um movimento, enquanto o Apolo já está em absoluto poder do espaço.
E mais, por que clássico? Porque nesse período se trabalhava as proporções, a proporção, a busca pela perfeição, porque só Deus é perfeito. E quanto mais eu me aproximar da perfeição, mais próximo eu estou de Deus. Era essa, ou dos deuses, porque lá é politeísmo. Aqui em cima é a Acrópole, isto é a parte do topo acima da cidade, a cidade grega está aqui, de Atenas, aqui construções antigas ainda, e aqui em cima o Propileus é a entrada da Acrópole, e lá dentro este que é o Pártenon. O Pártenon que é este aqui de baixo. Onde está a beleza? Os gregos vão entender que, baseados na natureza, nós temos uma percepção daquilo que é harmônico, daquilo que é proporcional. E essas três palavras, harmonia, proporção e equilíbrio, portanto, o templo Pártenon, ele é um dos mais simbólicos da Grécia Antiga, que ele contém todos esses elementos. Por exemplo, era na natureza que eles percebiam o tamanho de um tronco de árvore, a relação da sua grossura com a sua altura. E é assim que eles vão produzir uma escala de proporção, né? Por exemplo, na representação da figura de um homem, porque raramente faziam das mulheres. Normalmente, quando eram deusas, Diana, por exemplo, mais tarde vai fazer Diana. Uma cabeça equivaleria a 1/7 do corpo, isso é, 7 partes iguais do corpo. Mas mesmo entre eles tinha um outro escultor que propunha que um corpo tinha 8 cabeças para ficar mais esguio. Mesmo entre eles havia divergência. E eles procuravam, nessas proporções da natureza, o equilíbrio e a proporção. Então, aqui também, no Pártenon, se encontram esses quesitos importantes para a cultura clássica greco-romana. Então, quando nós falamos de clássico grego, greco-romana não, Roma ainda não chegamos. Os templos onde não era lá dentro, não se rezava. Pouco se frequentava o templo. O templo grego era usado e aproveitado mais no seu entorno. E o sujeito chegava à sua beirada e ali solicitava aos deuses. Aqui nós temos representações, e a maioria das esculturas gregas que ainda temos hoje não são necessariamente gregas. Elas são romanas, cópias romanas do século II, isso é de 150 aproximadamente, antes de Cristo, quando no período helenístico já os romanos estão invadindo a Grécia. E eles incorporam a cultura grega, eles incorporam toda a estilística grega e vão copiar. Os romanos são excepcionais copiadores. E eles vão copiar, por exemplo, aquele Fauno Barberini, é um nome novo, Fauno Barberini, porque ele era de propriedade do Barberini, o Papa Barberini, que ficou papa, numa família nobre, riquíssima de Roma, e que tinha entre suas peças essa aqui, e o Papa adorava. É uma cópia romana do século II, depois de Cristo, esta aqui. Esta aqui, Laoconte e seus filhos devorados pela serpente. Isso é um detalhe só do rosto. É uma cópia romana de 50 depois de Cristo, mas do original grego que seria de 200 antes de Cristo. E que não se encontra o original, que se perdeu. Mesmo esse Laoconte, ele é uma figura forte aqui, para não exceder, só pôs o rosto dela, é uma figura que tem as serpentes e os filhos dele estão em volta, e ele segurando a serpente vai ser morto, porque ele foi penalizado pelos deuses para morrer. E o Laoconte é uma passagem mitológica. Quem restaurou essa obra aqui foi Michelangelo, lá no Renascimento. Tá? E aqui à direita, o maior exemplo, que é a Vitória Alada de Samotrácia, que ela é o maior exemplo da arte grega helenística, desse período que vai
depois da morte de Alexandre o Grande, 323, 300 e pouco antes de Cristo, até a invasão realmente dos romanos e que tomam tudo para si. Quando os romanos, no século, em 117, por exemplo, 117 depois de Cristo, é o momento de maior ampliação do Império Romano. Portanto, a Grécia já era deles, já fazia tempo. Eles já estavam invadindo a Grécia, cada dia mais. E essa figura que lembra essas figuras que vão na frente dos navios. Se fôssemos traduzir para o nosso tempo, para o nosso espaço, ela lembra as carrancas do Rio São Francisco. Não na estética, porque essa é uma estética de uma deusa alada, linda, com corpo escultural, aliás, é uma escultura, mas um corpo muito proporcional, as vestes coladas ao corpo, o que caracteriza o estilo helenístico, são esses tecidos tipo roupa molhada encostada no corpo, isso é que caracteriza o helenismo. E a asa, falta-lhe, claro, a cabeça, porque o tempo foi para cá, vai para lá, durante o período, especialmente o período do cristianismo, essas coisas não tiveram muita importância. E nós chegamos até na Roma. Nós chegamos em Roma, que Roma vai invadir todo o entorno do mar Mediterrâneo, que era o mundo. China, Japão, que tinha uma cultura lá, mas era uma cultura muito rural, uma cultura ainda muito precária diante de tudo isso que os romanos vão dominar. Eu só estou fazendo menção lá ao Oriente, porque existia também lá, mas a cultura, vamos dizer, mais desenvolta, não evoluída, não podemos dizer isso, mas a cultura mais desenvolta era essa que acontecia no entorno do mar Mediterrâneo, isso é, da onde a Espanha, subindo para a França, passando, não conseguiram subir para a Alemanha, porque eles perdiam os romanos, os únicos que davam um banho neles na guerra eram os germânicos, os bárbaros, e eles não conseguiram subir para a Alemanha, mas tomaram todo ali, foi para a Grécia, onde é a Turquia hoje, Oriente Médio, toda a Mesopotâmia, e onde tinha coisa interessante, eles ocuparam o norte da África, enfim. E nós vamos ver que Roma foi uma cidade de 1 milhão de habitantes, 1 milhão de habitantes no seu momento mais no ápice do seu desenvolvimento. Aqui é maquete, naturalmente, claro que é maquete, o Coliseu íntegro, aqui, o circo máximo é o seguinte, era o circo maior, porque o Coliseu também era um circo, Inclusive a história a política do pão e circo, isso é, Roma tinha esse 1 milhão de gente e tinha muito pobre. Nos anos, aproximadamente nas décadas de 70, 80 depois de Cristo, quando foi feito o Coliseu, em 80, havia muita pobreza, muita miséria. E o povo corria o risco de ter uma convulsão social. Então, é a história vão distribuir pão e dar alegria, vão dar alegria, o circo. Manda matar o pessoal, enfim. E o circo máximo é esse aqui, é esse grande aqui, que tinha 600 metros de comprimento. Era aqui realmente que aconteciam as corridas de biga. Biga, triga, quadriga, depende do número de cavalos. Biga, triga, quadriga. E vê-se aqui também, nesse momento do ápice da cidade de Roma, esse elemento aqui. O que é isto aqui? O que é essa construção extravagante, diferente? Isso é um aqueduto. Porque Roma tem aqui o rio. Olha aqui, na maquete mostra o rio Tevere, ou Tíbere. O rio Tíbere, ele é um rio de água turva. Para quem já viu o Tevere, ou Tíbere,
Não é Tigre. Tigre é na Mesopotâmia. Esse é Tíberi ou Tevere. Quem o conhece vê que ele é um rio de água leitosa, meio barrenta, né? Então, a água era ruim. Então, eles trazem água de lugares de água limpa, de quilômetros de distância. Então, precisa uma tecnologia muito grande para desenvolver os aquedutos, porque para ter água limpa. E esse aqueduto vai desembocar onde? Aqui nessa região que são os palácios dos imperadores. É essa região aqui, que ficava de frente para o circo. De lá de cima dos palácios, eles assistiam. Embora 300 metros para a esquerda, 300 para enfim, 300 metros para a direita, 300 para a esquerda, eles estavam ali no centro e assistiam de lá os jogos que ali aconteciam, por exemplo, os jogos navais. Eram os gladiadores, mas em cima de barco, e um matando o outro. Então, tinha equipes, eles enchiam d'água aquilo ali. E essa água vinha também daqui, que alimentava para encher quando tinha a época dos jogos navais. Né? E, portanto, os gladiadores, com um barco invadia o outro e um matava o outro. Igual filme de pirata, assim, que um pirata invade o outro barco e um mata o outro. Aquela briga de gladiador. E aquela sanguinolência para todo lado. Né? Nos barcos, e tinha os vencedores. E eles estavam assistindo. Mas aqui, nessa arquibancada, comportava 250 mil pessoas. Por isso, o circo máximo. Todo deles é máximo. Até a cloaca, que é o esgoto, o sistema de esgoto romano, era a cloaca máxima. Porque tudo deles é grande, é muito monumental. Eles tinham lá um sistema de sanitário interessante. Já tinha esgoto nesse período lá. É curioso, né? Tinha também as privadas públicas, é muito curioso. Quem tem curioso aqui não dá para mostrar, mas na aula eu mostro, né? No curso eu mostro. Assim, as privadas, onde um sujeito sentava aqui, o outro sentava ali, assim, são os públicas, né? Onde as pessoas entravam e ficavam ali, corria água por baixo, tinha uma vareta, assim, parece uma coisa estranha falar sobre isso, mas ok. Da cultura, tinha uma vareta com uma esponja na frente, onde o sujeito molhava lá e fazia sua higiene, depois deixava aquela vareta, vinha outro, imaginem. Bom, mas enfim, isso é Roma naqueles tempos. Né? E os imperadores, que eram os grandiosos, nada maior do que eles, e construíam os arcos. Né? Aqui nós temos o Arco do Triunfo, vários deles, né? Este aqui, por exemplo, de Constantino, que está muito bem preservado, fica ao lado do Coliseu, este aqui, né? E que trata das conquistas dos romanos, Mas os romanos, né? Olha aqui tem o Coliseu e o Circo Máximo, aqui os palácios imperiais, aqui. Isso é uma ilustração, ok? Isso não é foto, claro, até porque isso está tudo destruído hoje. Mas no Coliseu, que é de 80 depois de Cristo, não tinha corrida de cavalo, não dá a extensão. A extensão do Coliseu lá dentro não dá para correr. É curto, tem 40 metros, não dá para um cavalo desenvolver uma corrida. Nesse outro, que tinha 600, sim, os cavalos corriam. Aqui, no Coliseu, eram as lutas entre gladiadores, entre si, ou com feras. Eles traziam as feras do Oriente, da África, do Oriente, alguns também, do Oriente Médio, eu quero dizer, e ali tinham as festas que duravam semanas, né? A ponto de ter 2.000 feras mortas durante uma festa. Imagine a logística, é uma palavra que se fala muito hoje. Vamos imaginar a logística para trazer leões, leopardos, elefantes,
que mais feras, né? Trazer de lá da África até aqui o miolo de Roma. Isso não é que não seja nada. Não está aqui, porque não é possível, mas eu apresento com bastante detalhe isso no programa História da Arte Online, que é o Pânteon Romano. O Pânteon Romano que equivaleria ao Pártenon grego. O Pânteon é o templo de todos os deuses romanos. E ele é um dos templos mais preservados da Roma Antiga. Está em Roma. Ele é uma abóbada de 43 metros de diâmetro. Mas o mais curioso ainda, não existe nenhuma cúpula, abóbada, maior que essa até hoje que não tenha concreto armado. Concreto armado é quando tem cimento com ferro, armação de ferro. Aí sim existe. Mas sem ferro não existe. Ela é ainda maior do mundo, em todos os tempos. E o templo, o Pânteon, ele tem na frente, ele tem 16 colunas ao contrário, 18 colunas com 16 metros de altura, cada uma. Essas colunas são monolíticas, porque as colunas na Grécia eram fatiadas, né? Tanto que quando a gente está lá, você vê as fatias, as colunas que caíram por causa de terremoto, guerra, alguma coisa, caíram colunas, são fatias, né? Cada 1 metro, elas são emendadas, né? São emendadas, assim. Estas colunas do templo Pânteon, elas são monolíticas, uma só pedra. Elas têm 16 metros de altura por 2 de diâmetro. Sabe? Imagina isso. Então, aí descobriu-se que elas são de granito. De pedra granito, não é mármore, é granito. Mas aí a curiosidade é granito egípcio. Elas vieram do Egito. Então você imagina, para vir lá do Egito, tirar essa coluna, transportar do Egito até a beira-mar, do beira-mar atravessar o Mediterrâneo, até o porto que é mais próximo de Roma, depois subir a serra, tem serra. Para subir, igual nós temos serra para chegar no mar aqui, tem que subir com essas colunas e depois chegar até Roma. Né? Então, imagine o trabalho que se tem. Bom, escravos. Por isso, onde eles iam, o romano chegava, tomava conta e trazia os escravos para cá. E isto vai ser uma coisa muito importante na arte bizantina. Por quê? Antes da arte bizantina, eu quero mostrar para vocês um período que é a arte cristã primitiva, que foi a arte produzida pelos cristãos ou sob o patrocínio de cristãos desde o início do século II depois de Cristo até o final do século V. Mas espera aí, isso são as catacumbas. Isso, aqui à esquerda, é uma catacumba. Mas espera um pouquinho, as catacumbas, que é onde a arte cristã vai surgir, nas pinturas, veja essa da direita, num cubículo em latim, de uma família mais abastada cristã. Ora, mas os cristãos não eram aqueles perseguidos, é relativo isso. As catacumbas é um lugar de culto e refúgio dos cristãos, mas refúgio é relativo também, porque só foi um período para que eles se escondiam lá. É claro que sempre... como falar assim? O poder religioso também vai difundir algumas ideias porque realmente o Nero atribuiu a culpa aos cristãos pelo grande incêndio de Roma. Teve um incêndio imenso em Roma e destruiu grande parte da cidade, embora uma parte antiga e em decadência,
E por 6 dias ficou queimando lá entre os anos no ano aproximadamente 64 depois de Cristo. O Nero. Nero foi desse período. E os cristãos, por quê ele atribuiu a eles? O Nero atribuiu a eles a culpa pelo incêndio. E eles tinham fantasia apocalíptica e diziam que o incêndio era um castigo divino pelos pecados romanos. Então era um conflito. Mas peraí, como é que tinha os cristãos? Tanto cristão lá na Roma Antiga. Porque esses escravos, e por isso eu passei dos escravos da aula do tópico anterior, né, dos romanos, eles pegavam os escravos no Oriente Médio e traziam os escravos para Roma, construíram o Coliseu. Só que passa 10 anos, tem uma geração, tem outra geração, e eles trazem a cultura religiosa dos cristãos do Oriente Médio, da Judéia. Eles trazem da Palestina o cristianismo e vêm com eles difundem a cultura, passa para os seus filhos, que passa, e assim, esse período, os cristãos já estão inclusive tomando espaço dentro do Império Romano. Essa é a maior expansão aqui em rosa, tá? Em rosa, ó, Espanha, França, né? A Itália, claro, né? Aqui, Eslovênia, Grécia, Turquia, e vai aqui Síria hoje, né? Síria, enfim. Aqui em cima, todo o norte da África não desceram porque não tinha, aqui é deserto, né? Aqui é mar. E nesse período, que é a maior expansão do Império Romano, em 1117, que é com Trajano, o imperador Trajano, com esses cristãos, eles começam a aproximar-se do poder. E, inclusive, a mãe de Constantino, ela é cristã. Ela adotou o cristianismo como filosofia. Ela adota como filosofia. E, considerando que as invasões bárbaras têm as invasões, de onde vieram. Aqueles nomes que são, às vezes, curiosos, quando a gente estudava lá antes da faculdade, né? E que são os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, né? Os lombardos, e eles invadiram muito Roma. E Roma muda a capital, por causa das invasões bárbaras, muda a capital para onde? Para Constantinopla. Aí entrou aquela história que o professor... Ah, é mesmo, você se lembrou. Mas o professor falou para você onde é Constantinopla? Muita gente não sabe. Então, Constantinopla foi chamada uma cidade que tinha o nome anterior de Bizâncio. Por isso, bizantina, arte bizantina, de Bizâncio. E Constantinopla é a cidade que hoje é Istambul, na Turquia. Por que mudou para cá? Porque era a região mais desenvolvida economicamente e cristianizada. Constantino estabelece que, ele começa com ele, que a religião oficial do Estado imperial passa a ser monoteísta. Adota-se o Deus judaico-cristão, que é esse que o cristianismo tem como seu supremo. Então, portanto, daqui o império continua acontecendo, porque aqui, com as invasões bárbaras, Roma decai. Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, cai para 50 mil pessoas. Né? Cai para 50 mil pessoas. E aí, a arte vai ter consequência. Teremos consequência na arte. Como assim? Veja, a arte, que era aquela arte pagã romana dos imperadores, ela vai ser assimilada no seu estilo, no seu modo de representação, na sua iconografia, ela vai assimilar a ideologia cristã, porque, a princípio, o cristianismo é uma ideologia, um credo, ok, da vinda de Messias, de um Cristo que viria, ok. Mas ela era também discutida como filosofia. Não é para menos que Santo Agostinho é um dos primeiros a discutir
ao cristianismo com mais profundidade e discute de maneira filosófica, tanto que ele é filósofo. Né? Mais tarde, isso no período bizantino, é Santo Agostinho, né? Depois santo, assim como também Tomás de Aquino, mais tarde, em 1200, lá no outro período, o período gótico. Veja como esta figura é como uma figura romana, mas é um pastor, já falando da ovelha, dos pastores, da bondade do pastor, porque inicialmente os cristãos chamavam do pastor. Depois associa-se a figura de Cristo ao pastor. Olha, então, a vida de Cristo foi através de um pastor. Ele viveu como um pastor. Então, aí se desenvolve, enfim, eu não estou falando de religião, viu, meninas? Eu estou falando do que diz respeito à estética que foi assimilada pelos cristãos no início. Mas percebe-se aqui, ela não tem absolutamente nada com a proporção greco-romana. Uma cabeça grande em relação ao corpo, o braço, o tronco parece grande em relação à perna. Observe aqui, porque a representação cristã bizantina, ela desconsidera aquela proporção anatômica que os gregos tanto procuravam nas suas obras, que era a tal da perfeição. Aqui, não. O corpo do homem não tem importância. Importa que é o divino, é Deus. E, portanto, passamos a um tempo de teocentrismo, a Idade Média, que vai do século IV, aproximadamente século IV, até o século XIV, 1000 anos, é o período do teocentrismo. Isso é o centro de todo o mundo e o centro de tudo é Deus. Então, a representação não precisa mais ser fiel, assim como nas basílicas. Basílica é um nome assimilado da Basílica Romana. Basílica Romana pagã, isso é Basílica de Trajano. O que era? Ou Basílica de Constantino. Era o centro administrativo romano. Era o centro administrativo de Roma. Era ali que se discutia política, orientações de poder. Era o palácio do imperador, o palácio onde ele trabalhava, enfim. Com o passar do tempo, o nome basílica será assimilado daí, só que agora cristianizada. Então passou-se a chamar basílica todos os lugares que se discutia ou que se pregava o credo cristão. Aqui, representação da imperatriz Teodora, existe também uma representação muito parecida, só que com homens, com o imperador Justiniano. Aqui, ela é mulher de Justiniano. Ela tem auréola, se você observar. Isso é um mosaico que esses são mosaicos. Mosaico que é a representação de técnica muito desenvolvida durante o bizantino, a arte bizantina. Os romanos faziam o afresco e faziam também o mosaico. Tanto que Pompeia é recheada de mosaico. E eles continuam, só que agora sempre tratando do imperador como o rei e Deus, o rei que é próximo de quem? Das figuras divinas. Está aqui, o imperador, esse é o Constantino IX, e a imperatriz Zoe, ao lado de Jesus. Ora, isso aqui é em 1050, tá? É um mosaico de 1050, esse mosaico com mosaico dourado, porque tem folha de ouro dentro dele. É por isso que ele é dourado. E aquela folhinha fina. E ele põe junto com Cristo como se fossem vividos, como se vivessem no mesmo tempo, ele fazendo doação, ela aqui com alguma coisa escrita e ele pregando aqui o testamento. Né?
Então, essas representações não têm uma preocupação com a anatomia. A Idade Média vai desprezar a questão da anatomia. E a arte bizantina, com o passar do tempo, ela vai se transformar nos ícones, naqueles ícones que só podem ser representados Jesus e Maria. Somente Jesus e Maria. Então, por isso que muitos ícones bizantinos só têm como representação Maria com criança, menino. Tem às vezes 2 santos ou às vezes algum anjo. Deste momento, num crescendo do período bizantino, e depois de 1100, nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar na decorrência do que foi o período bizantino. Quer dizer, com esse império do Império Romano do Ocidente, que passa a ser para o Oriente, vai para o Oriente. Né? Nós vamos chegar em 1100, 1200, com as cruzadas. E das cruzadas, nós vamos chegar a isso aqui, na arte gótica, que é o momento de maior, vamos dizer assim, o triunfo da arte, o triunfo da igreja. É o período triunfante da igreja, é a arte gótica. Por quê? As construções, só mesmo com quem tem muito poder. E lembro a você que as cruzadas que saem especialmente da França, saem especialmente da França para quê? Para reconquistar a Palestina. Para reconquistar a Palestina, isso é a Terra Santa. Então, as cruzadas que vão aí, elas demoram anos, sai uma. Quem são as cruzadas? As cruzadas são exércitos que chega a ter 30 mil pessoas. O concílio de Clermont, que acontece na França, sugere expedições militares com sentido de penitência. Olha, você tem que pagar penitência, então você tem que ir na Terra Santa, porque é uma promessa de salvação a todos os que se morressem, aqueles que morressem lutando contra os muçulmanos, tá? Contra os muçulmanos que estão nessas regiões aqui. Então, a luta não é religiosa, é luta de poder. É claro que ela tem um manto da religiosidade, do credo, etc. Com isso, vem muito poder para a França, porque cada lugar que as cruzadas passavam, diferentemente daquela ideia de que a cruzada vai difundir a palavra divina, a palavra de Cristo, era diferente. Eles onde passavam, eles tomavam de assalto as cidades e tomavam para si. E, na dúvida, vocês façam uma consulta sobre o que foram as cruzadas. É claro que tinha como eu disse, tinha esse manto da religiosidade, né? Aqui embaixo, Monge Pedro, o eremita, mostra o caminho de Jerusalém aos cruzados. Isso é uma iluminura francesa. Quer dizer, iluminura são esses desenhos dos livros, porque os livros eram desenhados à mão. E ele, o eremita, mostra o caminho. É para lá que vocês têm que ir. Mas o que vocês encontrarem no caminho e que for bom e proveitoso, peguem para si. Então, as famílias pegavam tudo o que tinha, abandonavam as dificuldades que estavam nas cidades e iam naquela procissão de milhares de pessoas e onde passavam, tomavam. Imagina, chegavam numa cidadezinha de 5 mil habitantes, tomava de assalto aquilo, tomava para si, e essa riqueza desses assaltos, que eu posso dizer assim, voltavam muita coisa, muita riqueza voltou, porque tinha os, vamos chamar assim, os militares de patente, que quando pegavam as coisas valiosas, mandavam para a França. E não é para menos que a França se tornou o grande centro da riqueza nesse período, que é o período gótico. Não é para menos também, e lembro a você,
que eles se tornaram tão poderosos, que eles não aceitavam mais a submissão ao Papa de Roma. E eles falaram, nós teremos um aqui para nós. E eles fizeram um em Avignon, tem inclusive o Palácio Papal, até hoje está lá, maravilhoso, imenso, fizeram um palácio de um Papa francês. E teve um momento que tiveram 2 papas. Né? Até depois que eles vão tentar se ajustar, mas o Papa vai para ficar na França. O Papa fica na França. Tal o poder francês. Bom, em consequência disso, em consequência desse poder econômico dos reis associados ao clero, eles constroem essas igrejas, que são as catedrais espetaculares, imensas, maravilhosas e escandalosamente grandes, né? Com os vitrais, que são característicos das igrejas góticas, que contam as histórias em quadrinho, vamos dizer assim, que era o equivalente ao cinema daquele tempo. Então, imagina aquele sujeito, aquela pessoa modesta, aquele trabalhador rural que um dia vai para a cidade, assim como outros, e que entram para entrar vai na igreja e quando bate o sol, transpassa aquela luminosidade maravilhosa que realmente cria um clima interessante por causa do espectro, né? A luz é espectro, ela não é, vamos dizer, matéria palpável, né? Ela enfim, são partículas que fazem, que dão as cores, mas ela não é palpável. Então, aquilo cria um clima místico, lindíssimo. Então, é como se fosse o cinema no início do século XX para os parisienses que viam pela primeira vez Lumière projetando imagens em movimento, né? Essas aqui eram estáticas, mas suficiente para encantar todos. Nesse período, é o período que faz como obra de arte, que nós temos entre as obras, a pintura não existe ainda nesse período, nós teremos a pintura a óleo mais adiante, no período gótico, com Giotto, mais lá para 1320, 30, com Giotto, que vai desenvolver a técnica da pintura a óleo. Por enquanto, eles fazem sobre pergaminho e fazem essas pinturas, sempre representando Cristo e os seus apóstolos, Cristo e Maria, e contando a história. E lembra você a ideia da difusão do conhecimento. E para quem assistiu aquele filme espetacular, maravilhoso, não o filme, o livro Umberto Eco. O livro de Umberto Eco, que é O Nome da Rosa. E depois um filme também lindíssimo, e ver os monges escrevendo, transcrevendo livro ao livro, livro por livro, folha por folha, página por folha, à mão, e fazendo essas ilustrações que são chamadas de iluminuras. Maravilhosas essas iluminuras medievais, lindíssimas, não é? Bem, hoje, nesse dia, eu te apresentei um panorama geral da arte antiga, desde a pré-história até a arte gótica, e como ela evoluiu junto com a humanidade. Como é apaixonante desvendar a história da arte de maneira cronológica e contextualizada. Eu não sei de vocês, mas essa riqueza cultural dá mais sentido para a vida que estamos vivendo hoje. E se depender de mim, esse é só o começo dessa viagem. Na aula 2 desta série, eu vou te mostrar o seguinte: como a história da arte se transformou desde o Renascimento, que é o período subsequente ao gótico que acabamos de ver, passando pelo barroco, pelo neoclássico, romantismo, realismo, impressionismo e o pós-impressionista de Van Gogh, de Cézanne, de Gauguin. Não perca essa próxima aula, pois é muito importante para você saber como a história da arte se desenvolveu até o surgimento da arte moderna e contemporânea, produzida nos nossos dias por diversos artistas espalhados por todo o mundo.
E mesmo que você não goste muito da arte contemporânea, você precisa saber que ela existe. Eu termino fazendo uma pergunta para você. O que você sentiu até aqui ao participar desse vídeo, dessa aula? Deixe o seu comentário que eu quero saber, pois isso me dá energia para alcançar meus objetivos, que são ajudar mais pessoas a desvendarem a história da arte, mas sem mistério, como você já percebeu. A maior riqueza que um homem pode acumular é seu conhecimento e experiência cultural. Isso sim é que nos transforma em melhores seres humanos. Até o próximo vídeo e um abraço a todos vocês.